Considere a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. A internet é classificada como rede: letra A, WAN, letra B, LAN, letra C, MAN, letra D, WLAN ou a letra E, PAN. E aí, pessoal? Considere a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica e ele fala sobre a classificação da internet. Então vamos descobrir aqui sobre essas siglas, né, pessoal? Vamos partir para a resposta a partir de agora. Atenção, acompanha comigo. Quando a gente fala da classificação das redes por abrangência geográfica, esse estudo nós começamos falando sobre o termo PAN. PAN significa rede pessoal, que vem de Personal Area Network. E a rede é considerada uma rede pessoal quando ela conecta dispositivos de um determinado usuário. Como, por exemplo, aqui eu tenho o meu laptop conectado ao meu smartphone, conectado ao meu tablet, mas esses três dispositivos aqui são meus dispositivos de uso pessoal, quer dizer, é de um único usuário, do usuário Rodrigo, e eu formei uma rede para permitir a troca de dados entre esses três dispositivos. Já que é uma rede que atende à demanda de um único usuário com seus três dispositivos aqui, essa é uma rede pessoal. Como o próprio nome diz, uma rede pessoal é aquela que atende à demanda de um determinado usuário. Mas é importante saber que quando a gente fala de exemplos de redes pessoais, também existe o que chamamos de WPAN. WPAN significa rede pessoal sem fio. Esse W que vocês estão enxergando na frente significa wireless. E wireless, traduzindo para o português, é sem fio. Então uma WPAN é uma wireless PAN, quer dizer, uma rede pessoal sem fio. É quando eu conecto dispositivos de um determinado usuário, mas sem usar fio. Por isso a gente chama de WPAN. Eu já vou comentar os outros itens, mas antes eu tenho que fazer um agradecimento aqui ao Eliabe Lima, que acabou de fazer uma doação, uma contribuição aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. E o meu agradecimento especial, então, ao Eliabe Lima. Valeu, Eliabe, é sempre muito importante essas doações, porque, como eu disse, é elas que mantêm o canal vivo para a gente continuar publicando mais e mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, meu grande agradecimento, em especial à doação do Eliabe Lima, aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. Valeu, Eliabe, grande abraço. Então vamos agora passar ali. Além da WPAN, é possível também que as provas peçam o termo LAN. O termo LAN significa rede local. Vem do termo em inglês Local Area Network. E a rede é considerada uma rede local quando ela conecta computadores de vários usuários, claro, agora não é uma rede pessoal, é de vários usuários. E também tem que pensar que, nesse caso, uma rede local, ela tem um espaço restrito de um prédio, de uma sala, de uma casa, de um escritório. É no máximo isso, certo, pessoal? No máximo, esse ambiente restrito de uma casa, de uma sala ou de um escritório é que é a rede local, é que é a rede LAN. Se ultrapassar o espaço geográfico de um prédio, aí já não é uma rede LAN. Por isso que a gente chama de rede local o termo LAN. E também existe a historinha, pessoal, do que chamamos de WLAN, que é a mesma história de antes. O que é uma WLAN? É uma rede local sem fio. Lembrando que o W significa wireless, por isso é uma wireless LAN, quer dizer, uma rede local sem fio, ok? Quando a gente tem, por exemplo, numa casa, um roteador Wi-Fi formando a conexão dos computadores, formando uma rede local sem fio nessa casa, nós podemos dizer que esse padrão Wi-Fi, esse roteador Wi-Fi, está permitindo a criação de uma WLAN, porque WLAN significa rede local sem fio, e o padrão Wi-Fi ele foi criado e desenvolvido para permitir a criação de uma WLAN, quer dizer, a criação de uma rede local sem fio. Por isso que é importante, né? Então, uma WLAN é uma rede local sem fio. A WLAN tem essa ideia. Cria a rede no ambiente local, mas sem usar cabos. Temos também, pessoal, além da região local, nós podemos ultrapassar a abrangência geográfica local, aí nós vamos ter a MAN, que é a Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana.
E quando é que a rede é dita metropolitana? É quando ela passa a conectar computadores dentro da área metropolitana de uma determinada região. Por exemplo, uma rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade, ou até em cidades diferentes, mas que pertencem à mesma região metropolitana. Aí nós vamos ter uma MAN, uma Metropolitan Area Network, que é justamente a ideia de uma rede que ultrapassa a abrangência local, mas que ainda é restrita à mesma região metropolitana. Quer dizer, pode até ser cidades diferentes, desde que essas cidades pertençam à mesma região metropolitana, vai ser chamada de MAN. E assim como a gente falou dos outros casos, também existe o que chamamos de WMAN. O que é uma WMAN? É uma rede metropolitana sem fio, porque o princípio é o mesmo que a gente estudou antes, né? O W vem de wireless, então uma WMAN é uma wireless MAN, é uma rede metropolitana sem fio. Aqui eu mostro, por exemplo, a instalação de uma antena para criar um ambiente de uma rede metropolitana sem fio, de uma WMAN, que uma determinada empresa resolveu construir a infraestrutura para conectar a sua matriz com as suas filiais no entorno daquela cidade. E aí está usando antenas de companhias de telecomunicação que estão ofertando um serviço para criar uma WMAN, para criar uma rede metropolitana sem fio, como a gente observou aí na imagem. Agora, se ultrapassar a abrangência metropolitana, aí nós passamos a ter uma WAN, uma Wide Area Network, que é uma rede de longo alcance, que é uma rede de longa distância. Uma WAN é uma rede que conecta computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana. E aí pode conectar computadores em diferentes cidades, diferentes países, diferentes continentes. Então, uma rede que tem computadores espalhados em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, que ultrapassam a abrangência metropolitana, aí nós vamos chamar de WAN, que é justamente a ideia da rede de longo alcance e da rede de longa distância. E, obviamente, quando a gente pega o exemplo da própria internet, a internet é considerada, sim, uma rede de longo alcance. Por quê, professor? Porque a internet tem computadores espalhados em diferentes regiões do mundo inteiro. Como a internet tem computadores espalhados em diferentes regiões do mundo inteiro, obviamente a internet é uma rede WAN. Classificando a internet por abrangência geográfica, ela é uma rede de longo alcance, né? Um outro termo que eu quero trazer para vocês aí, e eu vou sair um pouquinho da tela para vocês lerem ali, é o termo SAN. Esse é pouco conhecido, mas já caiu em provas o ano passado, então tem que ficar ligado. Uma SAN é uma Storage Area Network. E o que é uma Storage Area Network? É uma área de rede para armazenamento de dados. Repetindo então, uma SAN é uma área de rede para armazenamento de dados. Como é que funciona o esqueminha de entendimento de uma SAN, quer dizer, de uma área de rede para armazenamento de dados? Observa, imagina que eu tenho uma empresa e nessa empresa eu tenho a rede local daquela empresa, a LAN, conectando vários computadores no ambiente da rede local daquela empresa, certo? E essa empresa usa um servidor de aplicação, que é onde ficam armazenadas as aplicações que são usadas pelos computadores da rede local que acessam essas aplicações no servidor de aplicação. Mas aí, quando é necessário salvar um arquivo, o servidor de aplicação não salva esse arquivo diretamente na rede local. Ele resolve salvar esse arquivo numa área de rede para armazenamento chamada de rede SAN. Isso é muito comum em empresas de grande porte, onde existe a LAN, que é a rede local da empresa, existem os servidores de aplicação que ofertam as várias aplicações que serão usadas na rede local daquela empresa, mas eles separam muitas vezes uma área de rede só para o armazenamento de dados. E aí, quando alguém pede para salvar ou para abrir um arquivo, o servidor de aplicação vai salvar esse arquivo na área de rede de armazenamento, na rede SAN. Ou, quando alguém pede para abrir um arquivo, o servidor de aplicação vai buscar esse arquivo lá na rede SAN e vai trazer para a rede local. Então não esquece mais, uma SAN é uma Storage Area Network, é uma área de rede para armazenamento de dados, como eu demonstrei ali para vocês antes no passo a passo. Certo, pessoal? Muito importante essa sigla aí também para as provas de concurso, a ideia de como se trabalha então com uma rede SAN. Perfeito, vamos voltar para a nossa questão.
Considere a classificação das redes de computadores por abrangência geográfica. A internet é classificada como rede. Como acabamos de ver, né? É classificada como uma rede WAN. Letra A de América, sem dúvida nenhuma, a resposta correta para essa nossa questão. Isso porque a internet tem computadores, como eu já disse, conectados em diferentes regiões do mundo inteiro. LAN é rede local, MAN é rede metropolitana, WLAN é rede local sem fio e PAN é rede pessoal. Então aqui a resposta só poderia ser a letra A de América nessa questão.